Olá, meus queridos amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com os nossos amigos, mas também com os nossos inimigos. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é sábado, está se aproximando o domingo, o dia do Senhor. Embora aí já iniciamos um feriadão prolongado, né? Mas não se esqueça, o que é necessário, ou melhor, porque muitas vezes a gente confunde, né? O necessário com o essencial. O essencial não tem negociação, o necessário a gente pode adiar, não é? Mas quando se trata do amor de Deus, é essencial. Então a gente deve prolongar e buscar constantemente o amor de Deus. Isso nos basta. Isso nos dá força para caminharmos. Esta é uma virgem sábia, uma das jovens prudentes que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Hoje a igreja celebra Santa Catarina de Sena, né? Ela morreu com 33 anos de idade e ela fez parte da Ordem Terceira Dominicana. Com apenas 20 anos de idade, ela formou ao seu redor toda uma família de discípulos e discípulas atraídos pela sua vida de oração e penitência. O seu raio de ação atingiu muito cedo uma extensão extraordinária. Peçamos essa graça, então, a Santa Catarina de Sena, que possa interceder por nós e que possamos viver a nossa vida também, fazendo dela um ato de louvor e de agradecimento a Deus com as nossas orações e também na penitência, convertendo o nosso coração, buscando fazer do nosso coração semelhante ao dele. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lá no Evangelho de João, capítulo 6 ainda, versículo de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de encontrá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser por aquele que lhe foi concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos bem, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é fantástica. Ela nos provoca mesmo a essa mudança, essa conversão, essa mudança dos discípulos. Os discípulos devem escutar o seu mestre, o próprio Jesus. E por isso que a palavra passa a ser dura,
porque é difícil aceitar a verdade. A verdade nos libertará, não é? Como é difícil escutar palavras duras, mas por vezes necessárias para romper, né, aquilo que tem nos impedido de viver no amor de Deus. Por isso que a palavra é dura, porque ela é falada com firmeza, com experiência. E a verdade liberta, mas ela dói. E por isso, às vezes, o processo de transferência. Às vezes é difícil a gente assumir, porque é duro, que a gente se fantaseia, mas precisa tirar essa maquiagem, né? Ou essa forma de viver. Então, os discípulos começam a murmurar, muitos de nós murmuramos, né? Que é esse reclamar, e que no fundo não adianta, só piora a situação. De vez de murmurar, a gente falar com a pessoa, ou vir até o Santíssimo, entregar essa pessoa que tem me atormentado, que tem me impedido de viver no amor de Deus, né? Então, veja, às vezes a gente reclama de barriga cheia, né? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Isso me chamou muita atenção, esse versículo 63, viu? É o Espírito que dá a vida e a carne. Não adianta nada. É Deus quem faz. É Deus quem realiza, que transforma. As palavras de Deus são espírito e vida. Por isso que ela deve, acima de tudo, meus queridos irmãos e irmãs, daquilo que nós ouvimos lá no Evangelho domingo passado. E não ardia o nosso coração, e não arde o seu coração quando você ouve a palavra de Deus. Ela é dura porque ela exige conversão de olhar, conversão de se comportar, e é isso. A palavra de Deus é dura porque ela exige de nós uma resposta, exige de nós mudança. Assim como uma gota de água que cai do céu, não volta para lá, sem cumprir, sem fazer aquilo que era a sua missão. Então vejamos bem a necessidade de hoje e sempre nós voltarmos ao Pai. E Jesus também afirma que ninguém pode vir ao Pai que não seja concedido por Ele. Então, a partir daquele momento, diz o Evangelho, muitos discípulos voltaram atrás e não andaram mais com Jesus. E você, tem andado com Jesus? Ou estão escondendo? Então, alguns partiram e foram embora. Já não andavam. Então, Jesus pergunta para os discípulos e pergunta para nós. E vós também, quereis ir embora? Às vezes a palavra é dura. Às vezes a palavra não aquece o nosso coração. E aí? Será que não é Deus trabalhando? Será que não é Deus clamando a sua mudança? As coisas do seu interior? E aí Simão Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Só Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos? E a quem você está recorrendo? Se Ele é o pão da vida que nos alimenta, se Ele tem a palavra eterna, a quem você tem recorrido? A quem iremos? Se não o Senhor Jesus. Só Ele tem palavra de vida eterna. Isso nós cremos, devemos crer firmemente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
O caminho para o Senhor sempre será uma porta estreita, mas que nos trará a verdadeira felicidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, intenções e necessidades, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.